Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa de Santa Cândida e Colombo. Estamos aqui para mais um videocast, né, que é o Interacast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com a professora Silvia, professora aqui da unidade de Colombo, que vai bater um papo com a gente bem interessante, né, sobre as turmas do terceiro, quarto e quinto ano, na disciplina de língua portuguesa. Olá, professora Silvia, tudo bem? Tudo. Bacana. A professora Silvia está com a gente desde o ano passado, desde a abertura da escola, né, professora Silvia? Aham. A escola tem 1 ano e meio, o Colégio Interativa da unidade de Colombo tem 1 ano e meio, né? E a professora Silvia está com a gente desde o ano passado. E a professora Silvia ministra as aulas de língua portuguesa para o terceiro, quarto e quinto ano. A gente, esse ano, né, professora Silvia, a gente lançou aí uma metodologia, uma abordagem pedagógica bem interessante, né? Onde os alunos que mudam de sala e não os professores, né? Então a gente tem salas temáticas. Então eu queria que você falasse um pouco como que foi a adaptação sua, né? Que às vezes nós adultos que precisamos nos adaptar, né, professor? Às vezes as crianças dão um banho na gente, né? Tá. Em termos de adaptação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, desde o início do ano até agora, como tem sido. Desafiador, né? Trazer essa proposta e fazer dar certo, né? Sim, Para nós, claro que a gente precisou de um tempo, né? sim. Mas com disciplina, exigir um pouco mais de disciplina, organização, as coisas fluíram. Para poder também passar tranquilidade para eles, né? Para passar segurança nesse processo todo. Sim, e você falou uma coisa importante, uma frase importante, professora Silvia, fazer dar certo, né? Uhum. Porque quando a gente, na escola não dá para a gente fazer grandes mudanças, porque a gente está lidando com crianças, jovens, enfim, né? Tem que ser tudo muito bem pensado. A gente vê amadurecendo essa ideia ano passado, vocês, professoras, são fundamentais para esse processo, mas a gente não podia voltar atrás, por exemplo, no meio do ano, né? Então, acho que foi um empenho de todo mundo ali no dia a dia para fazer acontecer, né? Me conta um pouco, professora Silvia, conta para a nossa audiência um pouco desses detalhes, assim, onde você via um certo desafio, uma dificuldade, você pensou assim, não, eu preciso perseverar aqui para poder acontecer. Então, na organização do tempo, Uhum. né? Então, eu tô agora com o quinto, daqui a pouco eu tenho que estar com o terceiro, e eu preciso estar muito bem alinhada com o meu projeto, com o meu planejamento, para poder eles entrarem e eu estou preparada para eles, né? Porque essa troca acaba sendo bom para eles no sentido que, assim, tem alguém me esperando, e o que que eu vou esperar dessa aula, Sim. né? Então, o desafio é esse, manter tudo muito bem certinho Sim. para estar esperando para eles, Uhum. por eles. Professora Silvia, e a mudança de sala, por exemplo, porque quando você muda de sala, né, você se organiza ali para dar aula de 50 minutos, você vai percebendo e você retira seu material e vai, né? E agora no caso dos alunos, né? Porque nós estamos falando de alunos pequenos, né? Terceiro, quarto e quinto ano, principalmente terceiro aninho. Você tem que tutelar ali, porque, por exemplo, você está terminando a sua aula de português e eles que vão sair, né? Uhum. Como que foi isso e como que tá agora? No começo, a gente achava que 30 era quase 30 minutos, né, porque você tinha que deixar o tempo dele de guardar o material, saber qual era a próxima disciplina, deixar ele, né, porque aí a gente criou um esquema nosso mesmo, né, deixamos eles alinhados na sala da próxima, então sempre tinha que saber qual que era a próxima turma, para poder receber o próximo. Então nesse começo, não era bem os 50 minutos de aula, né, era um pouco menos, Claro. era um período de adaptação. Agora é natural. Eles já sabem que horas são, já sabem, já se organizam, tiram o essencial, né, para não precisar tirar um monte de coisa. E já vão, já sabem. Os novos que entraram já estão se organizando melhor. Chega a ser bonito de ver eles. Legal, né? E eu fico bastante feliz com isso. Porque é uma conquista, né? Sobretudo quando a gente fala de autonomia, né? Professora Silvia, quando a gente pensa assim, nos anos finais, né? Que esses alunos do quinto vão para o sexto ano. Eu não tenho a menor dúvida, né? Nós não temos a menor dúvida que eles vão chegar muito mais bem preparados do que os alunos do ano passado que foram para o sexto esse ano, né, Aham. professora? Eu acho que a grande questão de quem sai do quinto ano e vai para o sexto ano é essa. Acho que é a preocupação dos pais Uhum, e dos próprios alunos. uhum, Vou ter mais professores, 50 minutos, e, né, e, enfim. E os nossos não. uhum. Os nossos já estão Ah, bem estruturados, sim. já sabem o esquema. Acho que até os professores do sexto ano Uhum. vão se notar uma Bom. diferença nessa organização
do pessoal que Ah, saiu. eu não tenho dúvida. E eu acho que a gente foi além, porque quando a gente tem mais professores, mas que eles mudam de sala, ok, já seria um grande avanço. A gente foi além, né? Os alunos que mudam de sala. Acho que é os alunos que vão estranhar no Isso, sexto ano, porque fi eles não vão mudar de sala. verdade. Então eles já vão trazer uma carga de experiência muito grande, né. Professora Silvia, eu queria que você falasse um pouco do terceiro ano, porque no terceiro ano foi extremamente desafiador, sobretudo por causa da idade deles, né. Então eles vinham de um segundo aninho, ou Uhum. ainda no processo de alfabetização. Eu imagino que talvez você tenha tido, né, sobretudo o componente que você trabalha, que é a língua portuguesa, que é de extrema importância, né. Como que você viu isso neles, né, essa organização? Porque a gente fala de caderno, o mínimo, né, escrever e ainda toda essa arrumação ali na sala, né. O interessante é que como eu digo que eu subi de passei de ano junto com eles, Uhum, então nós encaramos assim, é novo para eles, é novo para mim, então vamos juntos construir esse novo ano, né. uhum, Então aos poucos eles foram se organizando, foram entendendo, para eles o terceiro já era algo novo, "Ai, já sou maior", uhum, então eu acho que para eles foi até mais tranquilo, né, mas claro, sempre o apoio das professoras para estar uhum. orientando eles. Sim. Ah, professor Silvia, agora um detalhe bem interessante também, que é a elaboração de provas, né, por exemplo, quando você é generalista, pedagoga, está com a turma em todos os componentes, você elabora tudo, né. Você está com a gente manhã e tarde, né, então você Uhum. está com as turmas terceiro, quarto e quinto manhã e terceiro, quarto e quinto tarde. E tem a questão de elaborar a prova apenas agora de língua portuguesa. Conta um pouco para nós disso, como que é essa dinâmica, até para quem está assistindo, que também é professor, né? Porque o nosso alcance é muito grande, né? Dos nossos interacasts semanalmente. Então, muita gente assiste que talvez esteja ligada à sala de aula, mas não tenha tido essa experiência. Como que é trabalhar com um componente apenas, sendo pedagogo, e elaborando apenas um componente curricular? Se é melhor, se não, diferente? Então, eu vejo que traz muito mais benefício. Você acaba se tornando especialista naquele assunto. Você consegue trazer uma aula mais viva, mais rica, metodologias diferentes, focada apenas naquela disciplina que você está, Uhum, né. É claro que é importante ter leitura de outras disciplinas também, mas acaba que quem sai ganhando é o aluno, uhum. né. A prova também, você consegue fazer ela com mais calma, pensando em cada turma, no que você está trabalhando, naquilo que é essencial, né, o que precisa ser, colocado na prova. Uhum. Eu acho que tudo isso, sai como um benefício. Você consegue focar, né, seu Silvia, assim, você consegue fazer um início, meio e fim. Imagina, você está com terceiro, quarto e quinto, você está lá no às vezes você está ministrando determinado conteúdo no quarto, você já tem uma visão: Do que "Opa, a o base do terceiro vai ter que vou ter que uhum. trabalhar esse É aqui bem isso. antecipado", não é isso? Aham. No quinto também é a mesma coisa, eu acho que são múltiplos olhares, né. Aham, é bem isso, porque o material ele apresenta o conteúdo e ele vai, aprofundando à medida que o ano passa. Uhum. Então o que eu posso cobrar no quarto, eu já sei que no terceiro eles já viram, ou no terceiro eu tenho que focar melhor, porque no quinto vai ampliar muito mais. Eu acho que esse é um ganho, é um tema bem interessante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes o pai não tem dimensão disso, as famílias, né. Mas vocês tanto que as 3 séries, a possibilidade de melhoria, de corrigir rota dentro do curso é Uhum. muito grande, né, Silvia? É Muito verdade. grande. Quem sai ganhando, todos saem ganhando, Aham, mas veja o fruto que a gente vai colher com o terceiro ano, sim. que está entrando agora e já foi nosso segundo, né, e está podendo ter essa experiência, né. Eu acho que o terceiro vai ser o que vai ser mais beneficiado, né, porque Que vai ver o terceiro, o quarto é o segundo mais beneficiado, isso. obviamente que o quinto também vai ser, Também, porque porque ele ele não já vai. vai para o sexto, né. Isso, ele não isso, exatamente. Uhum. Ele não vai ter aquele peso de chegar igual todo ano a gente percebe sexto ano, quando quinto, quando chega no sexto ano, aquela Isso. preocupação do pai, aquele o aumento de professores, né, significativo, e ele ali perdidinho, né, gente, ainda, ele tá no sexto, mas ele tá com cara de quinto, né, não, ele já tem esse know-how agora, É verdade, é verdade. então isso é bem bacana. Silvia, vamos falar um pouco agora de você, né, vamos falar um pouco da sua trajetória, né. Conta pra nós aí, aonde que foi o estalo quando você era criança ou adolescente, pré-adolescente, que você pensou assim: "Quero ser professora". Como que foi isso na sua vida? Eu acredito, gente, que eu nasci para ser professora. Eu amo o que eu faço. Eu não imagino outra
profissão. Eu eu gosto de eu digo assim, não é transformar, mas abrir a cabeça, né, Hum, para algo novo, aprender junto. Eu gosto disso, acho que já nasci com é esse. desafiador, né. Você tinha quantos anos mais ou menos, Silvia? Quando eu já notei, acho que desde nas brincadeiras, brincava de professora, era eu a professora, os outros eram alunos. Ah, que bacana, né. Professora Silvia, agora fala um pouco do material do poliedro, né, é um material bem desafiador também, né, que exige Uhum, muito, né. Me conta como que tem sido essa ferramenta, né, chamada livro, né, uhum. se nesse formato que a gente tem, se você teve que fazer uma correção de rota grande ou não para poder ajustar, ou se o material é propenso a também trabalhar dessa forma. Fala um pouco para a gente disso. Eu acredito que o material ajuda a fazer esse trabalho que a gente faz. É aquilo que te falei, o conteúdo é o mesmo, né, Hum. ele se apresenta e ele tem níveis, Uhum. né, de conhecimento ou de base que para cada E de etapa e dificuldade, de né. dificuldade. Então, ele facilita o trabalho do professor, porque, por exemplo, se eu desse só para o quinto um determinado conteúdo, às vezes a gente não sabe qual é a base que eles têm. É claro que a gente tem que sempre estar voltando para estar lembrando, mas o material você já tem esse conhecimento de todo, ele tem uma continuidade. Professora Silvia, me fala um pouco agora dos alunos. O que você tem percebido dos últimos anos para cá? A gente tem aí a inteligência artificial, né? A gente está falando de crianças, mas a gente vê que muitos já têm telefone, já têm conhecimento, eles são muito espertos, né? Como que você vê o perfil do alunado hoje, atualmente, independente se é terceiro, quarto, quinto, e há uns 5 anos ou 10 atrás? Como que você enxerga isso? Você acha que melhorou? A gente tem que se preocupar com alguns aspectos, estão mais dispersos? Como que você percebe isso em sala? É interessante falar sobre isso mesmo, realmente. Acredito que, assim, há uns anos atrás era mais televisão, Uhum. né. Sim. Hoje não, né, Hum. hoje é tudo YouTube e, assim, a gente não consegue acompanhar até o que eles assistem. Geralmente eu gosto de saber para poder, eh às vezes ter me aproximar do aluno, né, saber o que eles gostam e se aproximar do aluno. Mas é tão rápido e tudo para eles tem que ser a nossa aula tem que ser atrativa. O estágio que eu penso, assim, quando você vai fazer uma aula diferente, você tem que ser mais atrativo que um videogame que é muito vivo, né, então a tecnologia está aí para desafiar o professor, Sim. para tirar a gente da zona de conforto, né, fazer com É. que a gente faça diferente. Hoje tem os jogos, tem o Instagram, né, tudo muito visual hoje em dia, né, muito colorido. Se eu não tiver uma aula dinâmica, né, professora Silvia, não Não vai vai, dar, né. não vai dar. E me fala um pouco, assim, por exemplo, das suas estratégias em sala. O que que você tem que fazer ali em sala de aula para que esses alunos prestem mais atenção? Vamos pegar um comparativo agora, terceiro e quarto e quinto ano. Onde você acha que é mais desperto? Onde você acha que você tem que estar mais ali em cima para que eles possam acompanhar melhor em função da idade mesmo, da distração? O desafio é assim, eu olho o tema e tento trazer para a realidade deles. Então tem turma que eu posso, encenar, às vezes eu enceno o personagem, tem turma que tem que trazer música, tem turma que, tem um debate bacana, né, você traz um tema atual, e daí vamos fazer um debate, e quando eu faço tipo um tribunal, discuto aquele tema, trago uma aula invertida com eles, então depende do qual é o conteúdo Uhum. e do perfil da turma. Isso é bem interessante, né. Tem conteúdos que flui melhor, né, às vezes independente da idade, né. Senhora Silvia, fala um pouco da avaliação agora. Você acha que a avaliação de hoje quais desafios que você percebe na elaboração de prova que você tem que ter hoje, que talvez você não tinha anteriormente, em função dessa geração que a gente tem, né, que é extremamente visual, que é multitela, que é nativo digital. A questão de, no meu caso, de fazer com que eles escrevam, né. Uhum. Tudo para eles tem que ser muito abreviado, respostas curtas, e fazer eles pensarem, se tornarem um pouco mais críticos, opinarem melhor. O grande desafio é esse, deixar eles escreverem mais, né. Uhum. O que antes não parecia que eles escreviam mais, né. Aham. Agora não, agora tudo querem ser mais curto, mais imediatistas, porque sim, né.
Então A gente tem sérias questões com isso, né, professora Silvia? Porque quando chega lá na frente, né, toda essas questões de reduzir, de linguagens informais, isso tudo pega, né, muito lá na frente, né, Uhum. porque se abrevia muito, né, a internet traz uma linguagem bem informal, bem, coloquial, aonde os jovens vão ter dificuldade se não lerem, né, então esse acho que seria um dos maiores desafios, né, a leitura, né. E me fala um pouco disso, professora Silvia, como tem sido esse desafio de trabalhar a leitura com essa criançada? Aí que tá, eh, eu trago para a realidade deles. Então eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo a gente estava trabalhando texto de opinião. Então, imagine, como é que eles vão opinar sobre algo? Então, o que que eles fazem? "Ah, eu acho legal, eu acho isso". Não, o que que a gente faz? Eu trouxe um tema bem atual, que é o uso do celular na escola. Então a gente discutiu, eles tiveram que dar a opinião deles no que queriam, no que queriam. Então aos poucos eu trago coisas do que eles gostam, temas relevantes, e que aos poucos eu vou fazendo com que eles acabem escrevendo, se posicionando, tendo que ler, né, para se tornarem um pouco mais críticos, né. Hum. Enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa e queria te perguntar sobre isso. Qual que foi o maior desafio que você percebe com ele, Silvia, desde que você está aqui na Interativa, que você percebeu assim: "Nossa, isso deu muito certo", é algo que você usa nas suas aulas, independente ou talvez uma abordagem, uma metodologia que você viu que dá certo para ensinar o conteúdo, e outra que você percebe, assim, que é desafiador, que talvez não dê tanto certo. Dá super certo. Entrando no personagem é o que mais dá certo. É mesmo? É, entrando no personagem, sabendo o que vai falar ou vai fazer, dá super certo, porque eles embarcam junto. Uhum. Agora, aula muito expositiva, Não dá certo, né. nossa, Não dá para ficar falando muito não, na frente, né. não, ainda mais em português, questão de gramática, não dá. É. A gente sabe, sobretudo em língua portuguesa, e o aluno precisa desenvolver a capacidade da escuta, né, então a aula expositiva ela é importante, mas variar, né, professora Silvia, é Hum, fundamental, né. Eu acho que nesse caso aí a escola ela tem um know-how, né, que por sermos Freinet, por usarmos material que tem possibilidade de metodologia ativa, a nossa proposta de aula, né, favorece um pouco isso também, né, Silvia, para desenvolver essas habilidades deles, né. uhum, Trabalhar também um socioemocional também acho que ajuda muito, né. uhum, é isso mesmo. As práticas que tem na escola dá para bastante para modificar, para diversificar. Uhum. Senhora Silvia, agora como professora, qual que é o maior desafio que você acha que a educação, saindo um pouco agora do Uhum, campo da sala de aula, uhum. né, qual que na sua percepção, qual seria o maior desafio hoje da educação, assim? O que que você pensa, às vezes, quando você está planejando, corrigindo as provas ou, às vezes, assistindo o noticiário? Qual a minha maior preocupação? O maior desafio que você entende que a educação tem hoje, sabe? O que que a gente tem que avançar? Porque, sobretudo, quando a gente fala da escola pública, particular, tanta gente sem acesso à educação de qualidade, né, Silvia? Eu acho que são políticas públicas mesmo que a gente tem que pensar na um olhar para a educação, não sucatear ela, Sim. né. Eu vejo também na base, na própria faculdade Uhum. e na rever um pouquinho o que é trabalhado Sim. na O currículo o mesmo. currículo em si, né. Ele amarra um pouco, né, a forma como nós avaliamos, como é rotulado algumas coisas, precisa ser revisto, né. Precisa. Eu acho que são vários aspectos, né, em geral, que a gente que tem que ter um olhar para isso, né. E a É, própria sociedade, né. é, Porque se a gente muda, mas a sociedade continua pensando da forma, é. daí não adianta. A gente tem um desafio enorme, né, pela frente, né, professora Silva, ao mesmo tempo que a gente percebe que as coisas mudaram, mas quando você percebe que muita coisa não mudou, acho que a escola é uma delas, né, a escola as mudanças na escola são mais lentas, né, tudo que às vezes a gente vai propor, a gente tem um pouco mais de dificuldade, principalmente quando fala de inovação ou práticas pedagógicas atualizadas, né. Isso. Por quê? Porque também as famílias são de outra geração e às vezes muitos pais pensam que aquilo ainda é o certo e que aquilo tem que fazer até hoje, né. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande com esse perfil de alunado, né, Silvia? Às vezes tem pai que acredita que aprendi assim, então tenho que o professor de hoje tem que ensinar a criança de hoje, né, da forma como o pai É. aprendeu. Sempre tem assim, ó, no meu É tempo, né. isso. Quando Bom. fala no meu tempo,
É óbvio, a gente enquanto educador, a gente traz muitas práticas, né, muitas deram certo, mas a gente tem um perfil de jovem, de aluno muito diferente, né. Desafiadores. A criançada hoje em dia é muito diferente, acho que a internet deu muito deu muita vazão a isso tudo, a esse desenvolvimento, né. Não tô nem trazendo aqui se é bom ou se é ruim, mas é algo que a gente tem que trazer para a sala de aula, não tem como negar, né, essa Uhum. tecnologia, né, Silvia. Que também veio para ajudar, né, tem É, muita coisa que ela sim. ajuda, A gente traz, imediatismo para nós, né, você quer uma informação, você consegue ali, né, pronto, isso é bom. a gente tem que trazer a tecnologia como uma aliada, né, e também com os pequenos já vai Uhum. ajudar muito, né. Eh, a gente está indo para a reta final, Silvia, muito bacana te ouvir, eu acho que traz luz a muitas dúvidas, né, eu acho que o maior ponto hoje nosso do fundamental, anos iniciais, é esse diferencial que a Interativa tem, né, de ter salas temáticas, onde o aluno vai desenvolver, a sua autonomia, onde ele vai criar responsabilidade também, né, Silvia, compromisso, organizar o material dele, porque é ele que vai sair, né. E cria uma expectativa, né, É, o que está me esperando na outra sala? O que será visto na outra sala, né? isso é bem bacana, né. Silvia, eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos pais, para os nossos alunos, para quem nos assiste aí, para confiar no nosso trabalho, né, no trabalho com as turmas temáticas, né, e que a gente está seguindo um caminho certo e a gente acredita muito no que a gente está fazendo, né, Silvia? Acreditem que dá certo. Vocês vão ver que são crianças, organizadas, eles sabem, aproveitam melhor as aulas, Uhum, né, não ficam estáticos num lugar só, abre a cabeça, né, todo mundo sai ganhando, uhum. os alunos têm professores, têm aulas mais vivas, mais ricas, né, sendo essa divisão. Toda aquela preocupação talvez que os pais tinham no início de talvez perder alguns minutos de aula com a troca, depois se ganhou na celeridade e na autonomia que você tem hoje, Sim. né, Silvia? Uhum. E é ilusão achar que ficando na sala é os 50 minutos. Não é, gente, Não. não é, não é, não é. Às vezes você ganha muito mais com essa troca, né. Mesmo porque ele tem que se organizar para a saída, né, então ele precisa se movimentar também, né, Silvia? Aham, aham. Exatamente, bem bacana. Silvia, queria muito te agradecer seu tempo, né, poder explicar, trazer para nós aí a realidade, né, para muitos pais que não acompanham os anos iniciais, muita gente que não acompanha, poder aí estar junto e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Então eu queria te agradecer muito. Nada, Muito obrigado, viu. nada. E quero agradecer vocês também, a gente esteve aqui com a professora Silvia, né, de língua portuguesa da unidade de Colombo, com terceiro, quarto e quinto ano. E esse foi mais um videocast, que é o Interacast dos Colégios Interativa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.